Se a educação é assunto de tamanha importância e a espiritualidade não lhe fica atrás, o tema da educação espiritual então assumiria facilmente como um dos assuntos mais destacados da nossa existência. O tema da educação holística e integral é coisa que nunca poderá ser enfatizada o suficiente, porque representa o próprio alicerce das sociedades tradicionais. Por essa razão, nós também sempre revisitamos um assunto de tamanha importância, em vídeos ou em textos. Na presente abordagem, trataremos de proceder, pois, uma jornada a esta grande tradição e aprofundar um pouco mais os seus ricos significados. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Talvez a primeira grande realidade que o nosso título remeta seja mesmo as famosas casas da vida do Egito Antigo, que era o nome genérico dado aos seus grandes templos. O entendimento comum, e que passou mesmo para a história, é que se trata de templos da vida eterna, locais onde se cultivavam as realidades religiosas e atemporais. Mas, na verdade, desde o princípio as grandes casas da vida egípcias foram emanadoras de várias disciplinas formadoras do caráter e do conhecimento, e com o passar dos séculos se tornaram também verdadeiras universidades. Ali eram redigidos, ademais, os papiros sagrados, cujos escribas eram então consagrados a Ra, o sol doador de vida, de modo que os próprios escribas tinham uma função sagrada enquanto transmissores do conhecimento superior. Assim, e para além do culto exterior que pudessem oferecer para o leigo, é certo que tais locais também representavam ambientes de treinamento espiritual e mesmo holístico para os verdadeiros discípulos do sagrado, que não raro cedo ingressavam nesses locais para receber uma profunda educação integral de por vida. A escola da vida significa, pois, na prática, uma escola vitalícia ou para todo o ser. Naturalmente, a partir disto tudo, o postulante também se candidatava solidamente para as elevadas realidades da vida eterna. E como estas, sempre houveram muitas em todos os tempos e em todas as religiões. Na Índia, cada guru tinha o seu próprio ashram, herdado de seu mestre, organizado e mantido por seus discípulos mesmos. Um brahmane ou um iniciado, ao alcançar o grau de instrutor ou vanaprastha, era convidado a ensinar numa escola ou universidade espiritual. E, em certos casos, ocorreu mesmo destes conhecimentos serem maiormente institucionalizados, tornando-se propriamente estratos sociais. Esta é a situação, pois, do famoso sistema de castas hindu, que, embora chegando aos nossos dias muito distorcido, tinha nas suas bases, como até certo ponto ainda tem, um exímio sistema de educação integral, ou ashramas, que capacitava superiormente os cidadãos para a vida social. Na base de tudo estava a vivência de tipo monástico para o jovem, no estágio de brahmacharya, o consagrado a Deus. Na verdade, este sistema oferece um acompanhamento espiritual também para o estágio seguinte do casamento, ou grihastha. Depois disso, supõe-se que o cidadão já adquira suficiente maturidade para conseguir se orientar melhor sozinho. Até porque o estágio seguinte já representa o de instrutor, ou o vanaprastha. Até que tudo seja concluído na etapa de renunciante, sannyasi, como uma espécie de aposentadoria social, quando certas tarefas íntimas finais, todavia, poderão ser enfrentadas. Contudo, o tema das castas hindus e seus ashramas, dentro do brahmanismo, é coisa que temos dado já muita publicidade em livros e mesmo em vídeos neste canal. Os grandes exemplos aqui citados, Egito e Índia, com suas respectivas áreas de influência, foram também, não casualmente, o berço da mais elevada espiritualidade, que é aquela de teor solar, desde a Idade de Ouro da humanidade. E se tal coisa foi possível, é graças unicamente a este precoce treinamento espiritual que os noviços receberam nessas sociedades, despertando vocações e aplanando os caminhos para desafios maiores vindouros da própria senda espiritual. Um espírito evoluído, que traz toda uma bagagem superior de muitas vidas, é capaz de intuir por si só as técnicas mais avançadas, mesmo nos contextos mais elementares,
projetando assim toda uma futura jornada solidamente estabelecida. Estamos falando, pois, do ingresso numa fraternidade, onde a pessoa terá a oportunidade de estudar e de praticar com método e ainda sujeitar-se a todo um recondicionamento social. Em todas as religiões, a participação numa fraternidade possui tanta importância quanto o reconhecimento do Buda ou do Messias e sua lei espiritual. A fraternidade representa para muitos a oportunidade de colocar as coisas superiores em prática, pela disposição de um ambiente adequado para desenvolver as técnicas e os saberes. Tratemos, porém, agora dos conteúdos e do significado geral que possuem essas escolas de vida. Certamente, as diferentes escolas laicas pensam a miúde traços das grandes escolas holísticas, para buscar formar cidadãos segundo os valores da sociedade vigente. Outro tanto se pode dizer da educação doméstica. A grande verdade, porém, é que os sistemas comuns de educação muitas vezes fazem até mais mal do que bem, resultando que uma pessoa realmente consciente precise assumir a sua própria reeducação em algum momento da vida. A grande diferença aqui é que as escolas de vida estão voltadas para a própria pessoa, ou, como também se poderia dizer, para Deus visto como o todo. Hoje existem correntes que buscam uma educação desideologizada. Contudo, tampouco é o caso de cair em extremos. O cidadão apenas existe de fato quando está participativamente inserido no seu meio. As escolas de vida visam, em primeiro lugar, trabalhar o próprio caráter humano, formando pessoas educadas, solícitas e participativas. A educação da vontade e o espírito de serviço estão na sua base. Entende-se, inclusive, que a autodisciplina física e a solicitude para com o próximo estejam na base mesma da capacitação da pessoa, para depois se conectar naturalmente a planos mais elevados. Esse treinamento liberta, afinal, não apenas das idiosincrasias da educação vulgar, como também daqueles traços astrais ou astrológicos, permitindo que as energias encontrem o seu melhor curso. Na verdade, este processo deveria corresponder bem a um renascimento, um batismo na luz de uma verdade maior. Por isto, não raro ele é acompanhado de ritos pessoais de iniciação na ocasião do ingresso em ordens monásticas ou ritualísticas. É possível até que a ênfase no rito pessoal, dramatizado em certas sociedades, busque tentar compensar para aquelas existências laicas a falta de um dia a dia consagrado como existente em ashrams e mosteiros, a fim de melhor imprimir na consciência do postulante a importância de viver com novos padrões. Ainda assim, o mais sábio é realmente buscar, de início, um local adequado onde tudo conspire a favor das aspirações do noviço. E neste caso, é importante a pessoa realizar cedo na vida este tipo de reeducação, assim que a maioridade for alcançada, até em função das condições psicofísicas favoráveis em que se encontra então, sob pena dela sair levando a vida toda colando os seus cacos, empurrando relacionamentos problemáticos e realizando pequenos cursos para tentar solucionar este ou aquele problema psicológico isolado que alcance identificar, quiçá já sem conseguir resolver realmente o problema do todo. É muito comum vermos jovens entrando na vida adulta sem saber o que querem, qual faculdade em fazer ou que rumo tomar na vida. Daí ficam fazendo 1, 2, 3 faculdades para passar o tempo e ver se descobrem o que desejam realmente fazer. Se esses jovens tomassem um tempo para si e fizessem um retiro pelo período igual ou menor de uma dessas faculdades, as suas mentes se transformariam e se tornariam muito mais claras para tudo. Estariam prontos para enfrentar o que quer que fosse doravante. Alguns ocidentais imaginam equivocadamente que o melhor momento para fazer um retiro importante seja no final da vida, mas com isso estão confundindo de certa forma Brahmacharya com Sannyasi. O valor do Brahmacharya é conquistar toda uma vida altamente produtiva. Realizar um sannyasi conclusivo sem a força do Brahmacharya nunca permitirá alcançar os grandes objetivos de libertação almejados, porque simplesmente não terá o vigor necessário para as altas realizações. Mas, de todo modo, realizar um retiro mais ou menos prolongado em qualquer momento da vida, onde a pessoa assuma também pequenas tarefas e serviços,
será sempre melhor do que nada no final das contas. O objetivo básico da auto-reeducação é da pessoa superar a consciência superficial da criança ferida e alcançar a consciência do ser, aquela que sempre age e responde de forma serena e imparcial. Enfim, a pessoa deve ser treinada para deixar de sentir-se como o centro do mundo, coisa que tende a acontecer na educação vulgar da criança moderna, para aprender a manifestar a modéstia, o recato e a candura. Muita gente que teve problemas na infância acha que judicializando os seus dramas as coisas vão melhorar para si. Na verdade, sequer a terapia ajuda muito. O importante mesmo é a autorreeducação, superando todos os sentimentos de vitimismo e o próprio julgamento. Saber cultivar o perdão também é importante. Enfim, a escola de vida é basicamente um processo de convivência positiva e educativa destinada a tornar a pessoa cordata e longe dos impulsos negativos do ego. Esta consciência é capaz de se regozijar nas pequenas coisas, de apreciar as profundezas do silêncio, de valorizar as atividades compartilhadas e não temer pelo futuro, não se aferrar a expectativas e ser maleável, e acima de tudo, tornar a pessoa solidária e adquirir empatia pelo próximo. Alcançar o equilíbrio na autopercepção das coisas, isto é, o justo lugar de si no concerto das coisas, é obter também a harmonia das relações em geral e a capacidade de fluir dos relacionamentos, em todas as dimensões, graças à obtenção da maturidade emocional. Suas energias efetivamente fluirão melhor em todas as áreas de atividade em prol de todos os seus interesses. Conquistando isto, tudo o mais será lucro, pois uma consciência equilibrada pode representar a maior das conquistas para toda uma vida. De modo que dessas escolas de vida devem sempre sair bons cidadãos, boas pessoas, bons maridos e esposas, e, finalmente, bons iniciados, mandatários e religiosos. Obrigado por prestigiar o canal. E se gostou deste vídeo, deixe o seu like para que o nosso trabalho possa crescer e alcançar mais pessoas.